Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje com mais um tema especial, né? Sejam bem-vindos à série Verdades e Profecias da Bíblia. Queridos, nós hoje vamos falar de um tema muito importante, muito interessante, sobre o milênio. Milênio é um período de 1000 anos que está descrito em Apocalipse. O que vai acontecer durante este tempo? É o que vamos estudar aqui nessa classe, nesse estudo que teremos aqui hoje. Eu desafio você, se você ainda não assistiu os 3 últimos estudos, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, falamos sobre a promessa da volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, falamos sobre como Jesus voltará, e também falamos sobre a ressurreição, sobre a questão da morte, né? O estado do homem na morte, e falamos também o que acontecerá no dia em que Jesus voltar. Portanto, para você entender bem esse estudo de hoje, você terá que ter assistido, né, de preferência, esses 3 últimos estudos. Mas não esqueça de se inscrever aqui, se você está no YouTube, no canal, né, se você está no Face, compartilhar. Se você quer assistir os 3 estudos, você vê na descrição do vídeo aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Facebook, você vai ter ali todos os links para você assistir, tá bom? E depois que você assistir, o mais importante é compartilhar. Compartilhar o link do YouTube, compartilhar ali com seus amigos do Face e enviar esperança para as pessoas, tá legal? Esse assunto do milênio é muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Vamos invocar o nome de Deus com a oração? Oremos. Nosso Senhor e Deus e eterno Pai, invocamos, Senhor Deus, o teu santo nome, a tua santa presença conosco. Abençoe o estudo da tua palavra, pedimos a tua presença nesse instante, que o teu Espírito Santo possa estar conosco, nos guiando a cada momento. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, maravilhoso. Tenha sempre, quando você estiver estudando a Bíblia, ouvindo algum vídeo, eu quero desafiar você a ter uma caneta para você anotar, ter a tua Bíblia aberta para você acompanhar também diretamente na Bíblia o estudo que fazemos, tá bom? Mas é muito importante caneta e papel na mão para você anotar os versos e as ideias interessantes. O milênio, né? Antes de entrar na questão do milênio, vamos rever aqui rapidamente a questão sobre a volta de Jesus, porque o milênio acontece ali no contexto da volta de Jesus. Nós vimos em Hebreus capítulo 9, verso 28, nos estudos passados, assim também Cristo aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Então a volta de Jesus é uma realidade bíblica, centenas e milhares de versos falam da volta de Deus a este mundo para restaurar todas as coisas, dar o fim ao pecado e restaurar, né, todas as coisas. Então é uma realidade. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então o próprio Cristo, o próprio Jesus disse que ele voltaria nas nuvens dos céus, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão, né? Jesus será visto, não será uma volta secreta, né? Estes 2 e outros versos da Bíblia provam isso. Nós vimos aqui nos estudos passados, né? Não haverá uma volta secreta, mas todos verão Cristo voltando nas nuvens do céu. O que ele fará, Mateus capítulo 25, verso 31 em diante, ele vai dizer ali: todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele apartará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. No verso 31, ele vai dizer que virá com todos os anjos, né? Será uma volta gloriosa, visivelmente para toda a terra. E mesmo os perdidos que vão lamentar a volta de Jesus verão. E aquele, no verso 32, ele reúne todas as nações. Então, não há aqui uma volta secreta, nada disso. Ele virá e apartará salvos dos perdidos, né? Veja Tessalonicenses, uma carta que Paulo escreve, na primeira carta, no capítulo 4,
o verso 13, 14, 16 e 17. Mas vamos ver aqui o verso 16 e 17, diz assim: portanto, falando daquele momento da volta de Jesus, Paulo relata, né? Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvi da voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui, a primeira coisa que acontece na volta de Jesus, como já vimos, é a ressurreição dos salvos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. O primeiro evento da volta de Jesus é a ressurreição. Quando ele reúne todas as nações, ele traz de volta à vida todos aqueles que morreram no passado em Cristo. Verso 17: e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram, né, entre nuvens, para o encontro do Senhor nas ares, nas alturas. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então fica bem claro, né, no momento da volta de Jesus, a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Depois, aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, serão também no momento, nós vimos nos estudos passados, transformados para um corpo glorificado, assim, para termos o mesmo corpo de glória daqueles que ressuscitam já glorificados e perfeitos. Para o nosso corpo, então, que hoje é mortal, naquele dia passará a ser um corpo glorificado para viver eternamente. Assim como Deus criou Adão no início, né, com um corpo perfeito, Deus vai tirar de nós a natureza pecaminosa e nos transformar. A natureza humana hoje é pecaminosa. Mesmo você entregando o coração a Jesus, a natureza continua ali, a tendência, né? E Deus nos ajuda e nos transforma a cada dia. Mas naquele dia, de vez, ele vai arrancar a natureza, tirar a natureza pecaminosa e nos dar a pureza do céu, né? A santidade celestial. Correto? Então, queridos, é isso que a Bíblia diz, né? O que acontecerá com os perdidos naquele dia? Veja, ferirá a terra, Isaías 11:4. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, na sua vinda, ele vai, como já vimos aqui nos estudos anteriores, destruir, tirar o fôlego de vida daqueles que destroem a terra, né? Aqueles que não serão salvos. E também o restante dos mortos, Apocalipse 20, verso 5, não reviveram até que se completassem 1000 anos. Ou seja, na primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esta é a ressurreição da volta de Jesus. A ressurreição dos perdidos, ela não acontece até que se completa 1000 anos. Então, esse período de 1000 anos que vai se passar, ele começa na volta de Jesus, vai se passar um período de 1000 anos, após os 1000 anos, após esse milênio, então os mortos vão ressuscitar, os perdidos. Aqueles que estarão vivos na volta de Jesus também morrem e se unem a esses perdidos mortos na morte também, ficam mortos por um período de 1000 anos, né? Aí sim vai acontecer a ressurreição, a segunda ressurreição. Então, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira. Quem participar da segunda é a ressurreição dos perdidos. Jesus fala de 2 ressurreições, né? Ele diz em João capítulo 5, versos 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nas sepulturas ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, essa Paulo diz que é a primeira ressurreição, ressuscitarão primeiro, e depois Apocalipse capítulo 20, verso 5, diz que os outros mortos não ressuscitam até que se completa 1000 anos. Esta é a segunda ressurreição, né? Então está ali, primeira ressurreição, é o início do milênio, a ressurreição dos salvos, passa um período de 1000 anos, acontece o fim do milênio, acontece a ressurreição dos perdidos, os outros mortos que não ressuscitam. Mas vamos continuar e a gente vai ver tudo isso. Apocalipse capítulo 20 é um capítulo maravilhoso do livro de Apocalipse. Narra ali a história, né, com algum simbolismo, mas muita coisa também literal. A prisão de Satanás por um período de 1000 anos. Satanás será preso, né? Vamos ler, acompanhe comigo Apocalipse capítulo 20, e nós vamos nos concentrar nesse capítulo hoje, todo ele. Tá bom? Então, ali, verso 1 diz assim, então vi descer do céu um anjo
tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui, esse contexto de Apocalipse capítulo 20 é claramente a volta de Jesus, onde Satanás é preso por um período de 1000 anos. E ali vai acontecer a primeira ressurreição narrada no verso 6. Então o contexto de Apocalipse 20, o começo é a prisão de Satanás. No começo, na volta de Jesus, onde acontece a ressurreição dos mortos. E depois os outros mortos só ressuscitam depois que vai completar ali um período de 1000 anos. Então os 1000 anos, ele começa com a volta de Jesus. Muitos creem que o 1000 anos já está acontecendo hoje. Mas no contexto do Apocalipse, a gente vê que começa a contagem dos 1000 anos a partir do momento da primeira ressurreição, que é a volta de Jesus. Então esse anjo que desce do céu é a volta de Jesus. Nós já vimos aqui, nos estudos anteriores, Jesus é o anjo do concerto. Lá Moisés, quando ele se encontra com Deus na sarça ardente, ali diz que ele viu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor era Yahweh, era Deus, Jeová. Então, queridos, não que Jesus seja um anjo, nada disso. Jesus é Deus, Mas aqui é só uma expressão. A palavra anjo em hebraico vem da palavra, a palavra significa mensageiro, é um mensageiro de Deus, correto? Então, mesmo que seja aqui um anjo, é só algo figurativo que Satanás será preso na volta de Jesus. Tá legal? E continua o verso 3. Lançou no abismo. A prisão dele será chamada abismo. Fechou por selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Veja interessante, o que é esse abismo? E ali diz que ele não poderá mais enganar as nações. Por quê? Porque hoje o Satanás, o diabo e os seus anjos caídos estão soltos pelo mundo, fazendo essa devassidão no mundo, acabando com o mundo, tentando destruir a vida das pessoas. Hoje eles estão soltos. Mas na volta de Jesus eles serão presos. Presos por circunstâncias. Por quê? Porque os salvos na volta de Jesus serão levados para o céu. Os perdidos vão morrer, Aqueles que morreram perdidos não ressuscitam até que se completam 1000 anos. E todos os perdidos só ressuscitam depois dos 1000 anos. Ou seja, a terra estará vazia. Vazia. Muitos acreditam que na volta de Jesus a igreja será levada, arrebatada e a vida continua para uma segunda chance. Isso não é ensinado na Bíblia de maneira nenhuma. Tanto que Mateus, ali, capítulo 25, que nós lemos, se você ler todo o capítulo, ali diz que ele reunirá todas as nações, verso 32, separará cabritos das ovelhas. As ovelhas vai colocar à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Ele dirá aos cabritos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, verso 34. E no verso 41, ele vai dizer para o outro grupo dos perdidos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, não há uma segunda chance, não há vida. A Bíblia comprova isso. Vamos ver o que é esse abismo. A gente vai entender, você vai entender bem o que eu estou falando aqui. O Satanás ele vai ser preso no abismo. A gente não pode dar interpretação própria sobre o que é o abismo, mas a Bíblia explica. Lá na criação, a Bíblia fala do abismo. Veja, em Gênesis 1, capítulos 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Veja, a terra no início, vazia, sem criação, sem nada. Muitos dizem, um caos. Ela estava sem forma e vazia. Deus a chamou aqui de abismo. A terra é chamada de abismo. Agora veja como será a terra durante o período de 1000 anos, depois da volta de Jesus. Ou na volta de Jesus, o que acontece com a terra? Veja, por exemplo, Isaías 24, verso 1. Deus diz assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície.
Portanto, na volta de Jesus, com todos os eventos, terremotos, maremotos, né? Tudo o que acontece na volta de Jesus, a terra será totalmente desolada, né? E transtornada a sua superfície. Veja o que Jeremias fala no contexto ali da volta de Jesus, na vinda de Deus à terra para julgar a humanidade, né? No capítulo 4, versos 23 a 27, bem interessante, Jeremias diz assim: Olhei para a terra, e ele-a sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Claramente aqui Jeremias, ele olha, né, voltando aqui no verso 23, para a terra num tempo em que ela estará sem forma e vazia. Né? Ou seja, a terra volta a ser um abismo com a volta de Deus. Né? Não havia luz, virou uma escuridão total. Não havia homens, aqui no verso 25. Por quê? Porque os salvos foram levados para o céu. Os perdidos, eles morreram. Né? Estão mortos. E todas as aves, os animais já não existem mais. Então você vê aqui que todas as cidades, no verso 26, fala que estavam derrubadas na presença de Deus. Então a terra, querido, será assolada, destruída totalmente. Durante 1000 anos, ela volta a ser um lugar sem forma e vazia. Né? Porém, Deus, ali no verso 27, diz a terra vai continuar. Né? Ela vai ser toda assolada, mas o planeta não vai ser consumido totalmente. Ele continua aqui. Né? Volta a ser um abismo sem forma e vazia, o lugar onde Satanás ficará preso durante esse período de 1000 anos. Ele estará preso, acorrentado por circunstâncias. Por quê? Porque ele hoje trabalha enganando, naquele dia ele não vai ter ninguém para enganar, ele vai estar só, né? Sem luz. E se não vai ter luz, Zacarias fala lá em Zacarias 14, uma época em que a terra estará totalmente coberta de gelo, né? De gelo, provavelmente ficará durante o milênio, né? Nessa situação. Em Jeremias 25, verso 31, ali diz ali, Jeremias, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. Veja, na volta de Jesus, quando ele tirar o fôlego de vida daqueles que não irão para a eternidade com ele, não, aqueles que não subirão com os céus para a cidade de Deus, para o céu, né, para a casa do Pai. Eles vão morrer e não serão sepultados, né? Porque o diabo que ficará aqui não vai ter trabalho de sepultar ninguém. Então as pessoas morrerão e os seus corpos vão ficar ali, né, sobre a superfície da terra, mortos e se decompondo. Correto? Então Jeremias fala desse tempo onde o diabo, né, Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, ficará aqui preso, sozinho, para ele ter 1000 anos, vai meditar aqui um bom tempo em toda a miséria que ele causou e sofrimento também. Ficará aqui, com certeza, com seus anjos também. Agora, onde estarão e o que farão os salvos durante os 1000 anos? Né? A Bíblia não fala muito sobre isso, mas dá uma dica interessante no próprio verso seguinte, o verso 4 de Apocalipse 20, voltando lá a Apocalipse. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Veja que interessante, depois da prisão de Satanás, né, a volta de Jesus, acontece a primeira ressurreição, Satanás ali é preso e os salvos ressuscitam, Apocalipse 20, verso 6, são levados para o céu. E de repente aqui, no verso 4, narra aqui um momento onde Deus estabelece tronos, né, e coloca e faz assentar nesses tronos alguém que ele deu autoridade de julgar. Né? Veja, quando Jesus voltar, já estará decidido quem estará salvo e quem será perdido. Certo?
Então, o julgamento ele já aconteceu. Agora, durante o milênio, depois da prisão de Satanás, acontece um novo julgamento. Ele dá autoridade para alguém julgar. Veja, eu vou explicar isso aqui para vocês com mais detalhes. A quem foi dada a autoridade de julgar? A quem será dada a autoridade de julgar? Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, Paulo falando para a igreja de Corinto, na Grécia, ele diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Estavam acontecendo problemas lá na igreja e eles não conseguiam resolver. E Paulo fala com eles: olha, os salvos, os santos, os salvos hão de julgar o mundo. Se vocês vão julgar o mundo, as coisas mínimas aí da igreja, vocês têm que resolver, têm que julgar, Aqui não é questão de julgar uns aos outros. Jesus condena, a Bíblia condena julgar uns aos outros, mas julgamento aqui no sentido de resolver um problema da igreja, não aquele julgamento que a gente faz errado das pessoas, julgando a intenção do coração das pessoas, esse é um pecado. Mas aqui o julgamento, Paulo fala, julguem as coisas mínimas aí da igreja, porque vocês hão de julgar o mundo. E Paulo continua: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, no verso 3, quanto mais as coisas desta vida. Então, Paulo claramente fala que Deus dará autoridade para a igreja julgar. Então, isso acontecerá durante o milênio, os 1000 anos. Veja, como eu disse aqui, o juiz ele tem fases. Quando Jesus voltar, já estará decidido quem será salvo ou não. Então, há um julgamento prévio no céu. Vamos estudar futuramente sobre o juízo e a gente vai entender melhor. Há um julgamento prévio antes da volta de Jesus. Durante o milênio, os salvos são colocados lá no tribunal para julgar, mas não para decidir se as pessoas vão ser salvas ou perdidas, porque isso já foi decidido. Tanto que na volta de Jesus, o grupo de salvos será levado para o céu e os perdidos já estão condenados. O que acontece durante esses 1000 anos, essa fase do juízo, é que os salvos, que não participaram, obviamente, do juízo antes da volta de Jesus, vão no tribunal de Deus e ali vai ser confirmado todas as coisas. Por que alguns parentes não foram salvos? Por que toda a justiça de Deus será aberta diante dos salvos? Porque os anjos já conheceram, com certeza, antes da volta de Jesus, participaram do tribunal onde tudo é julgado. Em Daniel capítulo 7, você vê isso claramente. Enquanto a história humana está acontecendo, Daniel capítulo 7, a partir dos versos 9 e 10, ali você vê a história humana acontecendo, os reinos desse mundo, e Deus estabelece tronos lá no céu, e o julgamento acontece, e depois ele vê o Filho do Homem vindo lá em Daniel, a volta de Jesus acontece. Então esse julgamento antes da volta de Jesus, ele é bem claro na Bíblia, onde tudo é decidido. E essa segunda fase do juízo é onde os salvos lá no céu, Deus faz entrar em tronos para julgar, se certificar de tudo que foi feito realmente foi correto. Se uma pessoa não tem lá no céu a sua mãe, Deus vai mostrar por quê, Deus vai esclarecer tudo durante os 1000 anos. E provavelmente também nesses 1000 anos serão decididos, juntamente com todos no céu, Deus, os anjos, os salvos, isso é só uma probabilidade, será decidido a pena que as pessoas vão pagar depois do milênio, Só uma possibilidade, não é uma conclusão final, tá bom? Então veja, continuando o verso, ali no verso 20, verso 4, nele vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, salvos reinam com Cristo durante 1000 anos no céu. Tá bom? As almas daqueles que foram decapitados, aqueles que morreram durante toda a história humana, morreram por causa do nome de Cristo, por causa da palavra de Deus, entregaram a sua vida, agora ressuscitaram e estão lá nos céus como almas viventes. Como terminará o milênio? Como terminará os 1000 anos? Veja algo interessante.
Apocalipse 20, verso 5 e 21, verso 2. Vou ler esses versos ali que são importantes para a gente entender como vai terminar. A gente entender o contexto. Apocalipse 20, veja ali Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Então, quando completa 1000 anos, o contexto do final do milênio é a ressurreição dos mortos, dos perdidos, para, né, o juízo final, para o juízo deles, né? Então, isso é bem claro. Passando o milênio, você já vai ver os mortos ali ressuscitados, né? Um outro contexto do milênio, do fim do milênio, veja, João no capítulo 21, verso 2, ele vai dizer assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nós estamos estudando o Apocalipse 20, e aqui no começa o Apocalipse 21, ele vendo a cidade santa descendo do céu. Mas quando você vai ao Apocalipse 20, a cidade santa já está lá. Então você conclui o quê? Que a cidade santa, ela desce também do céu após o milênio. Então, terminando o milênio, queridos, Deus e as cidades que ele tem preparado, nós vamos ver isso no próximo estudo, em Hebreus capítulo 11, capítulo 12, vai falar que Deus tem preparado uma cidade, né, para os salvos. Essa cidade, Jesus leva os salvos para a casa do Pai, o lugar que ele preparou lá no céu. E depois dos 1000 anos, essa cidade, claramente aqui em Apocalipse, João vê essa cidade descendo do céu, o que ele chama de Nova Jerusalém. Essa cidade desce. Então ela vem do céu, terminando o milênio, e quando provavelmente está chegando aqui na Terra, Deus ressuscitará os mortos, né? Aqueles que morreram perdidos. Aqui estará o diabo preso, né? E aqui é interessante, que provavelmente, a gente imagina isso, né? Que os perdidos verão a cidade descendo do céu. Quando a cidade estiver chegando, Deus os ressuscita para ver, né, a cidade descendo do céu. Então esse é o contexto. É interessante, Zacarias capítulo 14, ele vai falar algo sobre Jerusalém, né? Veja só ali no capítulo 14, versos 4 e 5. Ele diz assim: então sairá o Senhor. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Não tenho dúvidas que essa promessa vai se cumprir depois do milênio. Quando Deus vier com a cidade santa, né, colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras lá em Jerusalém, esse monte vai partir e a cidade santa virá bem onde é Jerusalém. Outra coisa interessante, muitas pessoas, né, acham que Jerusalém hoje lá tem algo especial, mas não conseguem entender a verdadeira Jerusalém, é a Jerusalém celestial. Não a Jerusalém dos homens aqui, a Jerusalém celestial é a Jerusalém de todos os salvos. Esta é a cidade importante. Essa é que nós temos que colocar o nosso coração nela. O povo de Deus é o povo hoje que aceita Jesus como Salvador. Isso inclui pessoas de todas as nações. Paulo fala que hoje não existe judeu ou grego, né, mas sim todo aquele que aceita Jesus. Pela fé, né, torna-se filho de Abraão. E um dia vai morar em Jerusalém. Não nessa Jerusalém hoje, onde brigam e se matam lá por causa disso, e a maioria nem aceita, não são nem cristãos que aceitam Jesus como Salvador. Mas é a Jerusalém celestial, né? Será o paraíso dado de volta para o ser humano. E essa cidade de Deus que desce do céu depois do milênio, né? Zacarias olha para o futuro e vê a cidade santa descendo, os salvos vindo sobre Jerusalém, onde é Jerusalém hoje, né? No mesmo local. Ali passou-se a maioria da história bíblica e ali Deus vai terminar todas as coisas, né? Refazer todas as coisas. Muito interessante Zacarias. O que acontecerá ao terminar os 1000 anos? Então já vimos que os mortos vão ressuscitar, a nova Jerusalém descerá dos céus, né? Apocalipse agora, capítulo 20, versos 7 a 9. Ali diz assim, lembrando, né, que no verso 3, voltando aqui no verso 3, antes do Apocalipse 20, versos 7 a 9, diz assim: lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele,
para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, ou seja, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, veja, por que Satanás é solto da sua prisão? Porque durante os 1000 anos ele estará preso por circunstâncias, não terá ninguém para enganar. Depois dos 1000 anos, com a ressurreição dos perdidos, a terra fica cheia de pessoas novamente. E agora Satanás ali não estará mais preso, ele estará solto no meio desse povão para tornar a fazer o que ele sempre fez, enganar as pessoas. Então, verso 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, obviamente com a ressurreição dos perdidos. Verso 8, e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Aqui estarão os perdidos, bilhões e bilhões de pessoas de todas as eras da humanidade, da existência humana, estarão ali perdidos. Eu creio também que bilhões serão salvos por Deus naquele dia. Mas aqueles que rejeitaram estarão entre os perdidos. E aqui o diabo novamente sai para enganá-los, fazer o que ele sempre fez. Aqui Gog e Magog, um rei perverso da antiguidade, aqui no tempo do Antigo Testamento, Deus pega só como exemplo, daquele tempo, esses perdidos estarão na mão de Satanás, esse rei perverso que vai aqui enganá-los. Esses perdidos serão como a areia do mar. Enganá-los para quê? Para reuni-los para uma peleja, para a última guerra, a última tentativa de Satanás, de conquistar o reino de Deus, mas ele sabe que é impossível. No verso 9, o que eles fizeram? Satanás os engana. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então aqui, queridos, o diabo vai enganar as pessoas, Imagina o desespero das pessoas verem a cidade santa com salvos ali descendo do céu. E agora o diabo faz a sua última investida, Estamos aqui do lado de fora perdidos. Temos que invadir a cidade e entrar lá dentro. Muitos entenderão o contexto, conheceram a Deus e sabem que é impossível. Outros não conheceram nada de Deus na história humana e vão imaginar que eles vão poder invadir aquele lugar ali, tomar. Um grande exército é feito, e eles vão invadir. Talvez algumas pessoas vai falar naquele momento, não temos, não vamos invadir, eu não vou. Mas ali, com a força de Satanás, todos vão ter que marchar. E aqui diz que eles marcharam sobre a superfície da terra, sitiaram, rodearam a cidade santa, o acampamento dos santos, a cidade querida, ou seja, a Nova Jerusalém que desceu do céu. Mas então o que acontece com eles? Desce, porém, fogo do céu e os consumiu. Ele os consumiu. Mas antes de serem consumidos pelo fogo, o que acontecerá? Apocalipse capítulo 20, versos ali, na realidade, versos 11 em diante. Tá bom? O que acontece antes de cair fogo do céu e os consumir? Então, antes de serem consumidos pelo fogo, o que vai acontecer? Apocalipse 20, versos 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que João está vendo aqui? Um trono branco se eleva sobre a cidade de Deus. Então aqui vai começar uma cena de julgamento. Quando há uma cena de trono, Deus assentado no seu trono, normalmente aqui Deus como juiz. Verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Quer dizer, aqueles que estavam mortos, perdidos, ressuscitaram, Agora estão ali vivos diante de Deus. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja bem, já aconteceu aqui a volta de Jesus, e Jesus determinou que eles estariam perdidos. Por quê? Porque houve um julgamento antes da volta de Jesus. Durante o milênio, Deus colocou tronos ali, os salvos, ele deu autoridade para julgar, e entender todas as coisas. Já estavam todos perdidos. Agora, depois dos 1000 anos, os perdidos agora estão na presença de Deus
e serão julgados diante do trono de Deus. É como se cada um estivesse ali sozinho, né? Toda a multidão estará ali. Então, quando eles forem invadir a cidade, antes de invadir a cidade, antes de cair fogo do céu, acontece esse momento. Aqui não há um relato cronológico em Apocalipse 20 correto das coisas, né? Não tem essa intenção o capítulo de dar um relato cronológico. É óbvio que ali fala no verso 9 que eles serão consumidos. Consumidos acabou. Mas no verso 11 narra então o julgamento, né? Aqui é aberto livros diante deles, o livro da vida. Não só, ainda fala de livros e mais livros que tem ali no céu, fala pelo menos de alguns livros, né? O livro das coisas, dos pecados que nós todos temos, né? João fala de livros, mas talvez seja uma tecnologia diferente, mas ele, como profeta, entendeu como era livros, né? Mas o céu deve ter tecnologia que guarda o pensamento das pessoas, né? Cada intenção, cada ato cometido, tanto um livro que narra todos os atos, mas tem um livro memorial de boas obras também, é falado na Bíblia, né? Ou seja, o nome, todos os nossos nomes, né? Todos nós temos relatos nesses livros de pecados, porque somos pecadores, e todos nós, né? Por mais pior que sejam as pessoas, têm relatos bons também de atos bons que eles cometeram, que eles praticaram e estão lá nos livros também da memorial dos bons atos, né? Mas lá na Bíblia também tem o livro da vida, este é o mais importante, né? O livro da vida é um livro onde está o nome dos salvos. É óbvio que aqui foi aberto o livro da vida também para confirmar para os perdidos que o nome deles não estarão ali, né? Não estarão ali. Mas ali cada um foi julgado segundo as suas obras, né? Obra não salva ninguém, mas as pessoas vão se perder pelas más obras. A obra, nós somos salvos pela graça de Deus. Ninguém é salvo pelos seus méritos ou pelas suas obras, mas seremos julgados pelas nossas obras. Então as obras, elas são importantes, não para a salvação, mas um processo de santificação, né? Para um processo de santificação. Vamos estudar isso mais para frente, tá bom? Então acontece aqui o julgamento, verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Mar, água. Água em Apocalipse, capítulo 17, versos 9, 15, ali vai falar que água significa multidões, povos, nações e línguas. Ou seja, quando fala deu o mar, uma linguagem profética, deu, né, as nações, as civilizações. Então deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Veja, a morte e o além, ou seja, a sepultura, né? Sepultura deu seus mortos, e cada um foi julgado novamente segundo as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno, que é esse além, que é a sepultura, né? Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, né? Então veja, o verso 9 diz que foram consumidos, caiu o fogo do céu e os consumiu. Aqui no verso 14 fala que eles passarão pela segunda morte. Por isso que lá no verso 6 fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esses não sofrerão o dano da segunda morte. Quem participou da primeira ressurreição viverá eternamente com Cristo, né? Os outros mortos, eles vão passar pela segunda morte. Ou seja, viveram uma vez, viveram uma vida de pecado, não aceitaram a salvação de Deus, morreram. Depois dos 1000 anos, ressuscitam para o juízo final e passam pela segunda morte, né? Passam pela segunda morte. Portanto, voltando lá em Apocalipse, fala que no finalzinho ali, né, na última linha, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E fala da segunda morte. Mas aqui no verso 10 fala algo interessante, veja lá. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, quando cai fogo do céu, cai sobre a terra, sobre os perdidos, depois do julgamento final, a terra vira um lago de fogo e enxofre. O único lugar que não queimará, obviamente, é a cidade santa. Os salvos estarão ali dentro, né? Deus já purificou aquela localização. Agora o fogo cai sobre a terra e a terra vira um lago de fogo e enxofre.
onde as pessoas serão ali pagando a sua pena. Agora veja, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui a gente tem agora um problema para resolver. Por quê? Porque no verso 9 diz que eles foram consumidos, e no verso 14 vai dizer que eles passaram então pela segunda morte. Mas aqui no verso 10 nos diz que serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então o cristianismo hoje ele se divide em dois pensamentos. Há um pensamento que as pessoas passarão pela segunda morte, serão consumidos, deixarão de existir. E há um pensamento que as pessoas que se perderão serão atormentadas eternamente, vivas. Um sofrimento eterno, sem jamais poderem morrer, né? O sofrimento deles vão sofrer dor pela eternidade. Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que isso realmente vai acontecer? Qual é a verdade sobre isso? Né? Veja só, a Bíblia fala do lago de fogo. Esse é o inferno, né? O lago de fogo. Né? O que nós chamamos, a ideia de inferno, hoje, que muitas pessoas pensam que existe hoje um lugar queimando, isto vem, queridos, a gente vai ver aqui, vem da Idade Média. Né? A Bíblia fala de um lugar realmente de fogo, onde as pessoas queimarão, mas no contexto depois do milênio, no julgamento final. Né? No lago de fogo, que as pessoas chamam hoje de inferno, certo? Verso 9 diz que serão consumidos. Verso 10 diz que passarão pela segunda morte. E o verso 9, né? Aliás, o verso 10, verso 10, desculpa, errei ali. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Né? Qual parte que está certa? Existe uma contradição? Ou nós estamos entendendo de forma errada? Né? Uma pergunta: os perdidos ficarão queimando no lago de fogo ou inferno eternamente? Vivos, eles sofrerão para sempre? Como entender esse problema? Veja, a Bíblia existe algumas expressões, como essa que lemos no verso 10. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Outra expressão na Bíblia, em Apocalipse também, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Veja, Mateus 25, Jesus fala do fogo eterno. Castigo eterno. 25:46. E também Jesus fala do fogo inextinguível, jamais se apaga. Em Marcos capítulo 9. Queridos, como entender isso de maneira racional, inteligente e bíblica? Veja só. E também tem a expressão, a Bíblia usada para sempre, no contexto ali do sofrimento. Né? A palavra inferno na Bíblia, no Antigo Testamento, ela aparece 62 vezes, a palavra Sheol. E a palavra Sheol é traduzida também como sepultura, lugar dos mortos. Né? Então, muitas vezes, sepultura é chamada de inferno. Né? Mas a gente tem um pensamento de inferno naquele lugar que está queimando de fogo. Mas a Bíblia, muitas vezes ali, a tradução simplesmente é a sepultura, né? O além. Outra palavra que vem agora, não do hebraico, mas do grego, é Hades. Hades, né? Ela é usada 10 vezes no Novo Testamento. É o lugar de descanso dos mortos, ou sepultura. De onde vem essa questão do inferno do fogo? Na mitologia grega, mitologia, não é nem filosofia, é mitologia. Né? Os gregos criam que eles tinham deuses para tudo. E um dos deuses chamado Hades. E esse Hades, traduzido por inferno ou sepultura, né? É o deus da profundidade. Ele morava lá na profundidade da terra. Ele era um deus lá. Daí veio a ideia para dentro do cristianismo. Infelizmente, muita coisa, interpretação durante a Idade Média, a Idade Escura, né? O cristianismo desfigurou totalmente a palavra de Deus e trouxe essa ideia que existe um lugar onde as pessoas estão queimando. Então, para botar medo nas pessoas e controlar a mente das pessoas, a igreja cristã primitiva, ela criou essa ideia do inferno, um lugar que as pessoas estão queimando. Se você fizer algo errado, você vai queimar lá nesse lugar também. Né? Esse lugar existe lá hoje. Logo depois da morte, você vai para ele. Né? Então, isso foi criado, trazendo essa mesma ideia da cultura e da mitologia grega, mas isso não é ensinado na Bíblia. Hades simplesmente é o lugar dos mortos. Né? Outra expressão na Bíblia para inferno é tártaro. Ocorre ali no Novo Testamento, mas apenas uma vez.
mas refere-se mais a um ato que um lugar, onde fala que Deus rebaixou os anjos, né, reservando-os para um julgamento futuro. Os anjos não estão presos num lugar hoje, né, esperando o julgamento. Não, eles estão soltos no mundo, né, fazendo estrago. Mas como eles estão soltos, mas mesmo assim, o próprio diabo, eles estão reservados para o julgamento final e a morte eterna. É isso que a Bíblia está aqui nos dizendo, né? Nada a ver com o lugar que eles estão lá queimando, nada disso. É só uma ideia que Deus coloca aqui, esclarece que um dia eles serão julgados, estão reservados para o juízo, né? Outra palavra interessante que acontece sobre inferno é Gehenna, ou Gehenna. Vem do vocabulário hebraico Gehinom, ou Geben-Hinnom, vale de Rinom ou vale do filho de Rinom. Então, nesse vale, os ímpios queimavam, né, seus próprios filhos, ali do lado de fora de Jerusalém. Por essas circunstâncias, esse vale se tornou símbolo de abominação e terror. O vale de Rinom era um crematório, né, das sujidades da cidade de Jerusalém. A Bíblia usa este vale como símbolo da destruição dos ímpios. Ou seja, o vale também de Gehinom, ou Gehenna, citado por Jesus, era também um lixão, onde as pessoas jogavam seu lixo ali de Jerusalém, todas as cidades tinham isso, né? E o fogo queimava aquele lixão de dia e de noite, para queimar o lixo da cidade que era produzido. Então, o fogo constantemente queimava. Então, Jesus usa a expressão Gehenna, que é traduzida hoje para o inferno, mas a gente tem que entender que Gehenna era o lixão. Esse lixão tinha fogo, né? E o fogo ali queimava constantemente tudo que era julgado ali. Então Jesus usa essa expressão para dizer do lago de fogo e enxofre, né, onde as pessoas serão julgadas lá dentro, né? Um fogo que não se apagará, como a gente vê também, vai entender aqui essa expressão. Veja, Jeremias capítulo 17 é muito importante para a gente entender o contexto, né, do fogo eterno, do fogo do inferno que queima para sempre. Jeremias e vários profetas foram chamados para advertir Jerusalém. Se eles não abandonassem o mundo e a vida de pecado, Deus iria permitir que outras nações viessem e dominassem eles. No caso, o contexto de Jeremias seria Babilônia. Então, se eles obedecessem a Deus, Deus iria direcioná-los. Se eles fossem desobedientes, Deus iria tirar a sua mão protetora e os inimigos viriam, então. E Deus disse para Jeremias, né? Ali diz assim no capítulo 17, mas se não me ouvires, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E mais para frente, no verso, ele vai dizer assim, porque o fogo que acendeste, na minha ira, arderá para sempre. Então veja, o povo foi desobediente, como a gente vê lá em Jeremias. Deus atirou a sua mão, os babilônicos vieram, destruíram o templo, colocaram fogo na cidade, destruíram o templo, a cidade, os muros, acabaram com tudo, né? E botaram fogo em Jerusalém. Mas interessante que o fogo não está queimando até hoje. Mas Deus disse que o fogo nunca se apagaria e queimaria para sempre. Então, o que você entende, né, sobre isso? Que quando o fogo fez o seu papel e cumpriu o seu papel, né, da destruição, as consequências do fogo foram eternas, para sempre, não tinham volta. Jerusalém foi destruída completamente. No entanto, o fogo não está queimando até hoje. Não é que Deus mentiu, nada disso. É só que nós precisamos entender, né, que quando o fogo fez o seu papel de destruição, ele se apagou, né, mas as consequências do fogo foram eternas. Né? Veja Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 7. Diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à perversão sexual, à prostituição, são postas para exemplo do fogo eterno. A Bíblia nos diz que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno também, né? Colocadas como exemplo do fogo eterno. Duas cidades perversas que Deus jogou fogo do céu e os consumiu. Lá no livro de Gênesis está essa história interessante. E, no entanto, Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno, mas não estão queimando até hoje. Por quê? Porque o fogo fez o seu papel, né? Quando o fogo os destruiu, as consequências foram para sempre e eternas também. Certo? Então, nesse contexto, temos que entender. Se você pega um papel e coloca fogo nesse papel, né, não tem mais volta.
o papel queima para sempre, queimou para sempre. Né? Você não consegue mais, as consequências são eternas. Então, isso que a Bíblia está dizendo, quando essa expressão, eternamente, né? Pelos séculos dos séculos, ou para sempre, entendeu? Veja o que diz Malaquias, capítulo 1, é muito claro, queridos, veja só. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Veja, o fogo é eterno, mas não deixará nem raiz e nem ramo. Por isso que as pessoas vão passar pela segunda morte, elas vão morrer. Não ficarão queimando no fogo eternamente. Crer que Deus vai colocar pessoas, né, que não o aceitaram para queimar eternamente. Seres que ele nem pediu para nascer, que nós nem pedimos para nascer, né? As pessoas nem pediram para nascer, de repente estão vivas aqui, não aceitaram a salvação, e Deus vai queimar eles, então, eternamente sofrendo. Queridos, isso aí é desfigurar o caráter de Deus, né? Qual pai, se você está me ouvindo, você é pai, ou você é uma mãe, ou se você não é pai nem mãe, você com certeza é filho, né? Ou filha. Né? No contexto ali de família, imagina um pai ou uma mãe. Vou dar um exemplo aqui terrível, mas um exemplo real. Né? Um pai, uma mãe, um filho chega um dia e fala: pai, mãe, não quero, estou indo embora aqui de casa. Na realidade, vocês não, para mim, não é pai nem é mãe. Eu estou aqui hoje e não quero mais saber de vocês. Eu odeio vocês, não aceito vocês, né? Estou indo embora e esqueçam que eu nasci, esqueçam que eu estou vivo, né? E o filho saindo de casa, o pai pega um balde de gasolina, joga no filho e taca fogo. Que pai faria isso? Eu tenho certeza que se você for pai ou mãe, jamais faria isso com o seu filho. Né? Mesmo o seu filho rejeitando, né? Odiando você, um pai normal ainda amaria o seu filho. Mas agora você vê o filho queimando, gritando, pega mais gasolina quando o combustível estiver acabando, né? Joga mais e continua ardendo, continua queimando. Né? E quando a gasolina estiver acabando, joga mais gasolina e assim eternamente. Que pai faria isso? Nenhum pai, eu tenho certeza, que faria isso. Mas as pessoas acham que Deus faria isso. Fazendo de Deus pior do que homens pecadores, que não fariam, né? Então essa imagem de Deus queimando as pessoas eternamente, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que o pecador se converta, que se salve, né? Então, queridos, o fogo, ele realmente existirá. Né? O lago de fogo e enxofre. Mas ali será um momento na história, o que a Bíblia chama de o ato estranho de Deus. A morte. Deus é um Deus salvador, mas naquele dia ele tem contenda com Satanás e com o pecado. Né? É algo estranho esse ato de Deus, a destruição. Mas cada um ali vai pagar segundo as suas obras. Né? Quanto tempo serão castigados os perdidos do lago de fogo e enxofre? Quanto tempo eles vão queimar ali? A Bíblia não nos fala exatamente quanto tempo cada um vai pagar. Mas a Bíblia diz: cada um pagará segundo as suas obras. Aqui tem um princípio que Jesus fala em Lucas capítulo 12, verso 46 em diante. Ele vai dizer ali assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, ou seja, aquele que conheceu a vontade de Deus e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Né? Então, um contexto, um princípio aqui de julgamento de Deus é assim: se a pessoa conheceu a vontade de Deus, e você que está vendo esse vídeo está conhecendo profundamente a vontade de Deus, aquele que conhece a vontade de Deus e faz o que é errado, ele tem muito mais responsabilidade daquele que não conheceu e fez o que é errado. Aquele que conhece tem mais luz, será cobrado. Né? E se ele fizer o que é mal e se perder, será, ali fala, punido com muitos açoites, ou seja, vai pagar mais no lago de fogo e enxofre. Aquele, porém, que não conheceu a vontade de Deus, nunca ouviu falar de Deus e fez o que é perverso, fez o que é mal, ele vai se perder. Né? Porque não é ninguém, né? Não é, como se diz assim, razão para as pessoas fazerem o mal ou não conhecer o bem.
Nós devemos fazer o bem automaticamente. Todo mundo sabe que matar é errado, que roubar é errado, mentir é errado. Mas as pessoas que não conheceram a palavra, a salvação, né, e fizeram o que é mal, vão pagar, mas com menos força do que aqueles que conheceram. Isso é óbvio, né? É só um princípio. Cada um pagará segundo as suas obras. Mas depois que o fogo fizer o seu trabalho, consumir a todos, e o diabo, o Satanás, ele com certeza será o último a morrer, né, no lago de fogo e enxofre, tenho certeza que Deus não quer nem que o diabo fique eternamente queimando. Não é o caráter de Deus isso aí, né? Resumindo rapidamente, queridos, então, milênio bíblico, à sua esquerda ali está a primeira ressurreição, acontece a volta de Jesus, ressurreição dos justos, ascensão dos vivos, né, o arrebatamento dos vivos, a morte dos ímpios, Satanás aprisionado, a terra desolada. Durante o milênio, os justos no céu, os ímpios permanecem mortos, Satanás prisioneiro das circunstâncias, a terra em descanso. E a segunda ressurreição, depois do milênio, acontece a segunda ressurreição, né? Jerusalém descendo, ímpios ressuscitam, Satanás é solto, julgamento final, destruição final. E aí Deus vai criar a nova terra, né? Apocalipse capítulo 21, que Jesus fará depois da terra purificada pelo fogo. João fala, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Interessante. Depois do fogo consumir e purificar toda a terra, né? Não sobrar nem raiz nem ramo, nada. Vi novo céu e nova terra. João vê Deus refazer todas as coisas. E o próximo tema que nós vamos estudar vai falar sobre o novo céu e nova terra, né? Aqui, queridos, vai ser confirmada aquela promessa. Os mansos herdarão a terra. Primeiramente, os salvos serão levados para a casa do Pai. Essa é a promessa de Jesus, para o céu. Passarão lá 1000 anos. Depois dos 1000 anos, os mansos herdarão a terra. São as promessas da bem-aventurança, né? João vê novo céu e nova terra. Queridos, de tudo isso que nós falamos aqui hoje, né, é importante você entender algo, né? Você está tendo conhecimento. Esse conhecimento é importante para você. É importante para não sermos enganados em muitos aspectos, não estarmos enganados com relação à sequência do cumprimento profético. A profecia lança luz sobre a nossa vida. Mas isso não fará nada para você, não pode se salvar. A única que pode salvar é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é o teu Salvador, né? Você tem que olhar para Jesus e não ter medo do futuro. Tudo isso que a gente tem ensinado, as coisas que vão acontecer, elas são horríveis para os perdidos. Mas para você que tem a chance de aceitar Jesus na sua vida como Salvador, você não deve temer, né? Você deve olhar com esperança para o futuro. Porque a mensagem bíblica é uma mensagem de esperança, de salvação. Então a volta de Jesus não é algo para nos dar medo, mas para nos dar esperança de um dia melhor, de um mundo melhor, tudo mudando, viver num mundo onde não haverá corrupção, não haverá roubalheira, não haverá miséria humana, sofrimento, né? Ninguém vai ficar doente para, como hoje, ter que ir no hospital e chegar lá e não ter atendimento. Não tem atendimento porque falta verba que é roubada, né? Por muitas pessoas também na área de saúde, outros acabam corrompendo. Uns são pagos para trabalhar 8 horas, vão lá e trabalham 2 horas, e vai para outro lugar onde trabalha 8 horas, ganha para trabalhar 8 horas, trabalha 3, 4 horas. E assim, a miséria humana aumenta, o sofrimento, a morte das pessoas, a corrupção do governo. Deus promete um mundo onde não haverá isso. Não haverá desespero para correr atrás de coisas. A gente vai ver no próximo estudo como será a vida no novo céu, na nova terra. O que a Bíblia diz? A promessa de Deus é maravilhosa. Mas, no entanto, esse conhecimento que você está tendo não pode fazer nada por você, a não ser que você abra o seu coração para que Jesus transforme a sua vida. Para que Jesus faça um trabalho e comece em você um processo de transformação. Aí ele vai entrar na sua vida, vai transformar você e a sua família, né? O mundo está caído e Deus está procurando homens e mulheres nesse mundo que serão fiéis a Ele, que amarão a sua filosofia, a sua justiça,
andarão em paz, andarão fazendo o bem, praticando o bem, ajudando as pessoas, porque isso é religião. Religião não é religião que só que fala, mas é uma religião que pratica, que ama uns aos outros. Não. Jesus fala que os mansos herdarão a terra. Pessoas iradas que foram, né, às vezes pessoas nervosas, sem paciência, e Deus transforma essas pessoas, passam a ser pessoas mansas, tolerantes, não tolera o pecado, não tolera as pessoas, ama, né? Então o cristianismo ele tem que fazer isso com as pessoas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, que você possa entrar num processo de transformação. É um processo, Deus vai nos transformando a cada dia, nos ajudando, né? Mas essa transformação ocorrerá completamente no dia da sua vinda. Que Deus abençoe você, que essa possa ser uma realidade para a sua vida, a vida da sua família. Vamos orar? Nosso eterno e bom Deus, obrigado pelo estudo que tivemos aqui da Tua Palavra. Neste momento, Senhor Deus, pedimos que o Senhor abençoe a pessoa que está aqui ouvindo, tanto no YouTube como no Facebook. Que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa, abençoe também a família, os nossos familiares. Quando o Senhor voltar, ó Pai, todos nós possamos estar aí contigo pela eternidade. Mas enquanto a Tua vinda não chega, ajuda-nos, Senhor Deus, a abrir a porta do nosso coração, a ter Jesus como nosso Salvador. E fazer, Senhor Deus, que essa mensagem possa chegar ao mundo inteiro, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E um dia, Senhor Deus, em breve, com certeza, passará todo esse sofrimento da humanidade. Obrigado por tudo. Deixa-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, queridos. Mais uma vez, recomendamos o site biblia.com.br/curso. Lá você pode se aprofundar no estudo da palavra. Assista a TV Novo Tempo, Sky, Oi, Claro, né, a NET. E também compartilhe os links, tanto aqui na descrição do YouTube, como também do Facebook. Compartilhe com seus amigos, compartilhe esperança. Deus abençoe você.